Isso. Queridos irmãos, eu sinto-me muito feliz por estar aqui nesta manhã. Por vontade minha, eu veria com muita frequência esta igreja. Mas tanto as nossas atividades, e às vezes a distância impede a gente estar aqui, mas fico feliz esse sábado de estar aqui com os irmãos. A gente às vezes só vem aqui por conferência, né, por batismo, mas é muito bom vir num culto normal, ver os irmãos aqui. E o nosso desejo é que todos saiamos daqui plenamente abençoados por Deus. Amém. Também saudamos aqueles que nos acompanham pela rede mundial. Deus abençoe vocês nos seus lares, onde quer que estejam, e que a palavra de Deus também tenha poder para transformar vocês através dessa transmissão. Como já foi dito, vamos falar hoje sobre fazendo a diferença. Eu quero convidar a todos que têm a Escritura, que abram suas Bíblias comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se você tem Bíblia, por favor, ofereça a quem não tem. Se você não tem, sente-se ao lado da pessoa que tem. Mas, por favor, que ninguém fique sem ler o que a Bíblia tem a nos dizer esta manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Todos localizaram? Assim nos diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Irmãos, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, então vai dar alguma diferença para quem está usando as versões tradicionais da Bíblia, mas o sentido do texto é o mesmo. Versículo 2: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 62 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Agora nós vamos no versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse a Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei a sua carne às aves dos filisteus e aos animais do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Queridos, nem todas as pessoas conseguem realizar feitos extraordinários. Para falar a verdade, poucas pessoas realmente possuem talentos que fazem com que ela se sobressaia, fique um degrau acima dos outros. Quando estas pessoas aparecem, normalmente elas mudam o cenário mundial, chamam a atenção para si e criam situações, inventam alguma coisa, desenvolvem movimentos e eternizam seu nome entre nós. Estas pessoas recebem o título de heróis. Mas o que é um herói? Herói é aquela pessoa que faz o que é necessário fazer, enfrentando as consequências. O que eu quero dizer é que quando essas pessoas, homens e mulheres, com talentos aparentemente sobrenaturais, surgem no cenário mundial, eles fazem toda a diferença. Agora, eu fico preocupado com uma coisa. Se realmente são poucos os que possuem talentos extraordinários, por que é que pessoas com tão pouca capacidade, pessoas tão medíocres, façam sucesso hoje? Por exemplo, quando a gente liga o rádio em alguma FM, que tipo de música está tocando ali? Chamada música pop, popular, né? Tem qualidade aquela música? A gigantesca maioria, não. Quando as pessoas ligam a televisão para ver programas televisivos, qual é a qualidade da transmissão? Quer dizer, a produção é excelente, mas o resultado do programa é bom? Terrível, né? Nesse primeiro trimestre do ano, qual é o programa que mais faz sucesso? Big Brother. Alguém um dia disse uma vez na igreja, né, que nos tempos de Cristo, nos tempos do apóstolo Paulo, quando uma mulher se prostituía, ela causava vergonha para a sua família. Hoje, graças a programas como Big Brother e afins, as prostitutas fazem sucesso. As mulheres de direita que ficam com vergonha. Porque quando as pessoas assistem Big Brother, eles estão vendo o desfile das novas prostitutas do país. É aquilo que nós vemos lá. Agora, a minha pergunta é a seguinte: se pessoas tão medíocres fazem sucesso na televisão, no cinema, na música, se pessoas tão medíocres fazem sucesso na política e nos governam, por que é que isso acontece, se eles são medíocres, não têm talentos extraordinários? Por duas razões. A primeira razão é que nós estamos nos acostumando com a mediocridade. E, em segundo lugar, essas pessoas, mesmo sendo medíocres, conseguem fazer sucesso naquilo que se determinam a fazer. Por quê? Eles extraem o que podem da oportunidade. O que eu quero dizer é que, mesmo sendo medíocres, eles conseguem fazer toda a diferença no seu meio, na sua área de atuação. Agora, se os grandes fazem a diferença, os medíocres também fazem alguma diferença, nós também, crentes, fomos chamados para fazer toda a diferença no nosso mundo. Mesmo que nós sejamos ilustres desconhecidos, nós sejamos apenas um número na estatística lá do IBGE, queridos, você foi chamado por Deus, você foi salvo por Cristo, você foi santificado pelo Espírito Santo e você foi capacitado pela palavra de Deus. Para quê? Para fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Não importa qual seja a minha origem, a sua origem, não importa quais sejam as nossas limitações financeiras, intelectuais ou sociais, não importa se você se considera uma pessoa muito pequena, não importa se você tem um baixo salário, não importa se você nem concluiu a primeira série do ensino fundamental. Importa que você está aqui, importa que a palavra de Deus está em você e
nós pertencemos a uma estrutura celestial chamada igreja, que começa no céu e se manifesta na terra, com o objetivo de fazer a diferença, levando a maior quantidade de pessoas para conhecerem o reino de Deus, serem salvos e participarem da bendita eternidade. Para isso nós fomos colocados aqui, para isso você conheceu o Evangelho. Talvez você me pergunte, como é possível fazer a diferença num mundo tão concorrido, num mundo em que as pessoas estão preocupadas mais com a mediocridade do que com o Evangelho? Como fazer diferença mesmo numa igreja em que podemos ter um bom número de pessoas como aqui, mas que talvez estejamos sofrendo com mornidão e indiferença? Como se faz a diferença? Muito bem, nós lemos aqui a história do rei Davi, e nós vamos retomar aqui alguns textos da leitura que fizemos. Como fazer a diferença? Em primeiro lugar, você tem que saber qual é a sua situação, qual é a nossa situação. No capítulo 17, voltando para a leitura, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo de 1 a 3, nos diz que os filisteus se ajuntaram para a batalha. O exército de Israel ficou de um lado, o exército dos filisteus ficou do outro lado. E entre eles estava o quê? Um vale, onde a batalha seria travada no dia seguinte. A posição dos dois exércitos, com o vale no meio, é exatamente a nossa situação diante do mundo. A igreja, assim como o exército de Israel, está num campo de batalha. Este campo são todos os lugares onde o evangelho já penetrou e os lugares onde ele ainda não alcançou muito sucesso. De um lado estamos nós, do outro lado está Satanás com as suas tropas, e entre nós, todas as almas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Esta é a situação, estamos num campo de batalha. Você aceitou Jesus, você faz parte da igreja, você pode até não ser membro da igreja, mas se você já conhece o Evangelho, você foi alistado no exército. Você está sobre uma montanha, Satanás está sobre outra montanha, e entre nós as pessoas que precisam ser alcançadas. Nossos parentes, nossos vizinhos, nossa cidade, os políticos, os artistas, os mendigos, os ricos, não importa quem seja, o campo de batalha está diante de nós e para vencer, nós precisamos da palavra de Deus aqui. Esta é a nossa situação. Agora, quem são os nossos inimigos? Ninguém vai à guerra sem saber contra quem vai lutar. Aliás, se existe guerra, é porque existe conflito pelo menos entre dois. Nós sabemos que estamos na guerra, mas sabemos quem são os nossos inimigos? No versículo 4 do capítulo 17, quando Israel estava pronto para sair para a batalha, eles viram o exército inimigo. Só que tinha um inimigo ali que eles não conheciam. Era quem? Golias. O versículo 4 deixa claro, a partir do verso 4 ao verso 7, Golias se apresenta. 2,90 metros de altura, puro músculo, armado até os dentes, era uma fortaleza ambulante, uma máquina de matar. Quando os soldados de Israel viram aquele homem, temeram, diz o texto. Queridos, Golias era o inimigo de Israel. Quem são os nossos inimigos hoje? Nós, hoje, no século 21, nos deparamos com gigantes maiores e muito mais perigosos do que Golias. São eles, obviamente, Satanás e seus anjos. A incredulidade, a violência crescente, a imoralidade, a corrupção geral do gênero humano, a fome, pestes, doenças, guerras, inimizades, preconceitos, perseguições, todos esses são nossos inimigos. A igreja existe não apenas para oferecer resistência a esses males, mas, acima de tudo, fomos colocados neste mundo para guerrear contra esses males. Nós estamos aqui para oferecer resistência e mostrar às pessoas que não importa qual tenha sido o passado, não importa qual seja a realidade presente, e importa que existe um Deus vivo que é capaz de acabar com a fome, acabar com a miséria, acabar com a escravidão às drogas, a qualquer tipo de vício, acabar com a prostituição, acabar com o divórcio, acabar com traições, tudo. Nós estamos aqui para mostrar por nossas vidas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, através de nossas ações, que estes inimigos podem ser derrotados. Gigantes muito maiores e muito mais perigosos do que Golias, mas que precisam ser derrotados, assim como Davi conseguiu derrotar Golias. Estes são os nossos inimigos. Quem dera, se nós tivéssemos um Golias para enfrentar. Faço uma pergunta aqui. Golias tinha 2,90 metros de altura. Alguém aqui teria coragem de enfrentar um homem tão alto e tão forte, fisicamente falando? Alguém aqui teria?
Hã? Acho difícil, não é? No mano a mano assim, acho difícil. Porém, quem nos dera se tivéssemos um Golias desse e ao derrotá-lo acabassem todos os problemas. Mas não. Quando nós vencemos um problema, surgem 10, surgem 20, surgem 100. Porque onde há um ser humano, você tem um problema. Onde você tem 2 seres humanos, você tem o dobro do problema. Quem dera se pudéssemos vencer com tanta facilidade, mas eles estão diante de nós. E aqui é que vem o terceiro ponto. Qual tem sido a nossa reação diante de tais inimigos? No capítulo 17, no versículo 11, diz o texto. Olha comigo aqui. Qual foi a reação de Israel quando eles viram o gigante Golias? No versículo 11 diz assim: ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e tiveram o quê? Medo. Agora, olha o versículo 16. Versículo 16 diz assim: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Quanto tempo o homem ficou lá afrontando Israel? 40 dias. Em 40 dias, quantas pessoas foram enfrentar Golias? Nenhum. Agora, olha o versículo 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Ou seja, de manhã, o capitão lá convoca a tropa, todo mundo se posiciona com as suas lanças e espadas. Quando eles vão correr, Golias aparece, eles correm na direção contrária. 40 dias. A moral da tropa estava como, queridos? Baixa. Baixa. Sabe? Eu fico tentando imaginar isso aqui. Qual era a reação deles? Saul, segundo o texto bíblico, era um homem alto, sobressaía a todos pelos ombros. Saul era o rei. Talvez ele pensasse assim: bom, se eu vou lá enfrentar esse gigante, ele pode me matar. E aí a nação vai ficar sem rei, sem governo, o país não pode ficar. Então eu não vou. Jonatas, filho de Davi, filho de Saul, que era também um grande guerreiro, um homem extremamente corajoso, Jonatas pensou: bom, eu sou o herdeiro do trono, né? Se eu vou lá e esse homem me mata, não vai ter continuidade do governo do meu pai, então eu não vou. Mas eu estou apenas especulando, né? Fico tentando imaginar o que passou na cabeça deles. Lá tinha Abner, que era o comandante-geral do exército, o general. E Abner talvez tenha pensado assim: bom, se eu for, ele mata o general, o exército fica sem comando, então eu não vou. E assim cada um foi inventando suas desculpas, né? Mas ninguém tomou a responsabilidade de ir enfrentar Golias. Trazendo para o nosso lado, por vários anos, grande parte do povo de Deus também tem se esquivado de seus deveres para com o reino dos céus. Acomodados aqui em nossas igrejas, em nossas casas, nós temos limitado o nosso cristianismo a reuniões semanais no templo, a entrega periódica de nossos dízimos, algum trabalho social, algum trabalho missionário, observamos os mandamentos de Deus, ou pelo menos uma parte dele, e oramos pelas pessoas. Fazer isso está certo ou está errado? Certíssimo. Só que, queridos, isso não é tudo. Israel estava no campo de batalha, os soldados estavam armados, prontos para guerrear. Estava certo ou estava errado? Mas na hora do vamos ver o que acontecia. Nós estamos aqui reunidos como igreja, ouvindo a exposição da palavra. Cantamos, oramos, entregamos uma parte do nosso dinheiro aqui no altar, através de dízimos e ofertas. Certo ou errado? Mas é só isso? É só isso? Não. Nós, assim como Israel, temos nos esquivado, que a gente vê essas coisas que eu mencionei no início, o que nós temos que combater, e ficamos com medo. Deus tem nos chamado para cumprir obrigações que estão muito acima desses deveres. Deveres, como diz, que são necessários, mas que não representam a totalidade da nossa responsabilidade para com Deus. Dá para mostrar? Bem, eu tinha preparado uma projeção aqui, mas deu um problema. Eu quero que os irmãos prestem atenção, eu preciso, se fosse mais fácil de mostrar, os irmãos iam entender. Mas, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, atentem para o que eu vou dizer agora, porque isso aqui é assustador. Observem isso aqui. Entre 1980 e 1990, a população brasileira cresceu 23%. Em 10 anos cresceu quanto? No mesmo período, de 80 a 90, houve um crescimento de 80% no meio evangélico.
A população cresceu quanto? Os crentes cresceram quanto? Entre o ano de 1990 e o ano 2000, a população brasileira cresceu 16%. No mesmo período, entre 90 e 2000, os evangélicos cresceram 93%. Quanto cresceu a população? E os evangélicos? Entre o ano 2000 e o ano 2004, entre o ano 2000 e 2004, a população brasileira cresceu 6%. Entre 2000 e 2004, os evangélicos cresceram 35%. Quanto cresceu a população? E os evangélicos? Muito bem. Isso é bom ou isso é ruim? O que acham vocês? Isso é bom ou isso é ruim? Hã? É bom ou é ruim? Vamos analisar pelos números. No ano de 2004, observem, no ano de 2004, a taxa de assassinatos no Brasil era de 30 a 40 vezes superior às taxas de assassinato na Inglaterra, Alemanha, Japão e Egito somados. 30 a 40%, só no Brasil. A taxa de homicídios entre a população que possui idade entre 15 e 24 anos chegou a ser 100 vezes maior do que no Japão e na Áustria. Existem, no mínimo, 1.918 pontos de prostituição infantil em 60 mil quilômetros de estradas federais no Brasil. 1.918 pontos de prostituição de crianças e adolescentes. A iniciação sexual dos nossos jovens caiu de 13 anos para os rapazes, 14 anos para as meninas. Qual é a consequência disso? Gravidez precoce, famílias mal formadas prematuramente. Os jovens brasileiros são os maiores consumidores mundiais de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. O tráfico de drogas nas áreas mais carentes do Brasil e também nas mais nobres tem alcançado índices alarmantes. Deixa eu dizer uma coisa com isso aqui. Quando a gente vê polícia correndo atrás de traficante, a polícia está correndo atrás do traficante aonde? Na favela ou na Zona Sul? Na favela. Irmãos, os traficantes ganham muito dinheiro na favela. Só tem um pequeno detalhe. Não são as pessoas que moram na favela que sustentam a máquina do tráfico. Eles ganham muito dinheiro lá, é verdade. Mas quem sustenta o tráfico de droga é quem está lá na Zona Sul. Nos condomínios de luxo de Nova Lima, aqui da região metropolitana. Estas pessoas é que mantêm aquilo. Mas você vê polícia subindo aquilo lá? Não. Mas você vê polícia subindo o morro. Tem que subir mesmo. Se tem bandido lá, tem que pegar. Só que se sobe para pegar bandido lá, tem que pegar os bandidos que mantêm esse negócio funcionando. E é exatamente a classe alta, a classe média, a classe alta do país que sustenta a estrutura do tráfico de drogas. Os pobres contribuem, sim, muito, mas não são os maiores responsáveis. A corrupção no nosso governo e nas empresas do Brasil tem se tornado endêmica, né? Aliás, quando nós ouvimos notícias de corrupção, a gente parece nem é com a gente mais. Tão comum que se tornou. O homossexualismo, segundo os melhores cálculos, atinge hoje 3 a 5% da população do Brasil. Sabe quanto que isso dá? Mais ou menos 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas que optaram pelo estilo de vida homossexual. Além disso, o Brasil patrocina hoje a maior manifestação pró-homossexual do nosso planeta. Apesar de possuir severas leis de trânsito, o Brasil é recordista mundial em acidentes automobilísticos, sendo que boa parte desses acidentes é causado por motoristas alcoolizados. Agora, é aqui que entra o número que eu falei. Se a mensagem de Cristo traz paz, transformação, um novo estilo de vida para uma comunidade, por que é que num país como o nosso, com tão grande número de evangélicos, a nossa situação é tão ruim? Porque, o crescimento evangélico foi grande ou pequeno? Imenso. Jesus transforma ou não transforma? Traz paz ou não traz? Mas a minha pergunta é, se Cristo transformou a vida de tantos milhões de brasileiros através do evangelho, por que é que a situação do Brasil é tão ruim? Vocês entendem? O crescimento evangélico é imenso.
No entanto, qual é a situação do Brasil? Só nesses poucos números que li aqui. Decadente. Como é que pode uma coisa dessa? Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, mas um país com um número tão grande de evangélicos, mas com uma situação tão ruim. Por que isso acontece? Simples. Simples. Só existe uma resposta. O Evangelho não tem transformado os cristãos em novas criaturas, consequentemente, eles não conseguem transformar o mundo ao seu redor. Irmão, você não dá o que você não tem. Se você não foi transformado, você vai transformar a quem? Se você não é convertido, você vai converter a quem? Eu não quero dizer que dentro desse número só tem gente falsa. Não, tem muita gente que eu conheço, que você deve conhecer, que mesmo não sendo membro da nossa igreja, mas foi alcançado pelo Evangelho, teve uma grande transformação na vida, sim ou não? Eu conheço, vocês conhecem. Dentro do nosso meio, fora do nosso meio, existem pessoas de diversas denominações que a gente via lá na sarjeta, o Evangelho os alcançou e hoje são cidadãos decentes, famílias decentes, pessoas transformadas. Não quero nem saber se enriqueceram, ficaram na mesma situação. Eu sei que são vidas transformadas. Existe isso sim. Só que de uma maneira geral, apesar de termos essas boas notícias, pessoas que foram convertidas, de uma maneira geral, o evangelho que tem entrado no Brasil não tem transformado as pessoas, não tem transformado a sociedade, de maneira que, quem é que tem coragem aqui de desfilar, andar nas ruas de Belo Horizonte 10 horas da noite? Quem tem coragem de fazer isso aqui? Por quê? Por que ninguém vai lá? Sabe que é perigoso. Mas não era para ser diferente? Já que o Evangelho alcança todas as pessoas? Irmãos, os israelitas viram o gigante Golias e se acovardaram. Nós estamos contemplando os gigantes da perversidade nacional e estamos fazendo o quê? O que você diria ao incrédulo se ele perguntasse por que o Evangelho de Cristo não tem transformado o país? Estamos interessados em saber se realmente estamos fazendo alguma diferença? Responda as perguntas que eu vou fazer silenciosamente. Vou fazer umas perguntas aqui. Pela resposta que você vai dar a si mesmo, nós vamos saber se o Evangelho fez uma diferença em você, fez alguma diferença em mim. Preste bem atenção. Responda para você mesmo. Há quanto tempo eu sirvo a Deus? O que mudou nesta igreja de Novo Progresso para melhor desde que eu cheguei aqui? O que mudou nesta igreja para pior desde que eu cheguei aqui? Qual tem sido a minha contribuição para melhorar esta igreja? Ou será que eu tenho contribuído para que se torne pior? Eu tenho apoiado os projetos missionários, econômicos e sociais da minha igreja? Eu tenho praticado o chamado divino para pregar o evangelho a toda criatura? Eu tenho contribuído financeiramente para que a igreja melhore cada vez mais? Se eu não posso apoiar a obra de Deus financeiramente, tenho ao menos reservado algum tempo para trabalhar pela igreja ou demonstrar que apoio os meus irmãos em Cristo? Eu sei o que está acontecendo na minha igreja hoje? Eu me interesso por saber? Eu tenho orado e trabalhado em favor daquelas almas que por alguma razão se desviaram do caminho? Tenho orado em favor dos líderes da igreja ou só os tenho criticado ultimamente? Caso eu saísse da igreja, alguém aqui sentiria a minha falta ou todos se sentiriam aliviados com a minha ausência? Eu me sinto salvo ou me sinto perdido? Há quanto tempo eu não tenho pensado nisso? Afinal de contas, eu faço alguma diferença em Novo Progresso? Eu faço alguma diferença na minha igreja? A resposta para essas perguntas determina a situação na qual nós vivemos. Não vou julgar, você responda para si mesmo. Queridos, como enfrentar os gigantes da perversidade? Como enfrentar os gigantes? Quando Davi foi levar comida para os irmãos, lá no campo de batalha, ele não sabia o que Israel estava enfrentando. Só que quando Davi chegou lá e foi ver os irmãos, Golias saiu de lá e foi desafiar Israel. Quando Golias abriu a boca, o que é que Davi diz? Versículo 21. Quem esse homem pensa que é para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não era soldado, Davi não tinha idade militar. No entanto, quando ele ouve a ofensa de Golias, ele toma aquele problema como se fosse de quem?
dele. Ele se coloca como um soldado ofendido. Ele toma o problema para si. Quando você ouve falar de assassinato, quando você ouve falar de estupros, quando você ouve falar de roubos, você fica lamentando pelos outros. Não, querido, está falando é de você. É você que está sendo chamado para mudar essa situação. Não é só com os outros, é com você também, porque nós também somos vítimas dessas coisas. E se nós ficamos de braços cruzados, isso nunca vai mudar. Como Davi, nós precisamos tomar esse problema como se fosse nosso. Aí nós temos as atitudes positivas de Davi. Quando Davi ouviu o desafio, tomou para si. Então vamos aprender como Davi. Como Davi, precisamos, como já disse, encarar o problema como se fosse nosso. Como Davi, só tem um detalhe. Antes de nos lançarmos aos grandes desafios, cumpramos os nossos deveres diários e as pequenas obrigações, ainda que pareçam insignificantes. Davi foi lá como pastor de ovelhas. Só que como pastor de ovelhas, ele era um bom ou mau pastor? E aí ele era um bom soldado, consequentemente. Não adianta a gente querer mudar o mundo, querido, se a nossa casa é uma bagunça. Não adianta você querer colocar moral nos outros se a sua casa é uma bagunça. Não adianta você querer criticar a corrupção do mundo lá fora se você é corrupto no seu caráter. Não adianta você falar que o governo não dá dinheiro se você não contribui nem para a sua igreja. Não adianta você criticar a família dos outros se você não cuida bem da sua família. Não me venha com essa. Seja crente dentro do seu quintal. Depois você vai ser crente fora de casa. Primeiro, cumpra os seus deveres. Davi, como bom pastor que era, cumpriu o dever de um bom soldado. Então você vai cumprir os seus deveres. Pequenos, insignificantes, monótonos, mas cumpra o seu dever. Depois, você vai tentar cumprir os grandes deveres. Como Davi, devemos usar tudo aquilo que está à nossa mão, como também toda a experiência adquirida nas pequenas batalhas, quando nos depararmos com as grandes questões. Veja bem, quando Davi se candidatou para lutar contra Golias, o que o rei Saul falou com ele? Você não pode, porque você não tem o quê? Experiência. Mas o que Davi disse? Senhor, eu sou o quê? Pastor. Quando aparece lá um leão e pega um do meu rebanho, o que eu faço? Eu vou atrás e mato. Quando aparece um urso, eu vou atrás e mato. Eu protejo o meu rebanho. Vou proteger o exército também. Então, ou seja, ele usou a sua experiência anterior para se candidatar àquela experiência presente. Ou seja, se você tem experiência com Deus, se você está acostumado a andar com Deus, as pequenas provas que você vai vencendo te capacitam a vencer as grandes provas. Mas se você não tem experiência com Deus, se você não está acostumado a orar, não lê a palavra de Deus, não está acostumado a testemunhar, você vai enfrentar o quê, querido? Você vai cair no primeiro confronto. E qual foi a experiência passada de Davi? Matou leão e matou urso. Alguém aqui já matou um leão e um urso? Fisicamente? Irmãos, os leões lá da Ásia, onde isso aqui aconteceu, tem 3,5 metros. Uma patada de um leão pesa 250 quilos. E um garoto de 16 anos foi lá, pegou o bicho e matou. Você tem coragem de fazer um negócio desse? Davi teve. A experiência dele o candidatou a ser o matador de gigantes. A sua experiência o candidata a ser alguém que vai fazer a diferença nesse mundo. Agora, o detalhe mais interessante de tudo. Quando Davi chegou na presença de Golias, ele não disse, olha, eu já matei leão e eu já matei urso e vou matar você. Não. Aquela experiência servia para trazê-lo até ali. Mas ele estava diante de um homem experiente e bem armado. Matar leão e matar urso não servia mais para nada. Então ele disse, ele não disse, matei leão e matei urso. Ele disse, eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Deus me trouxe até aqui e é em nome do Senhor que eu vou vencer essa batalha. Ou seja, como Davi, devemos aprender a confiar totalmente em Deus, no que Deus pode fazer por nós e não naquilo que nós somos capazes de fazer. A sua experiência te candidata a vir até aqui, daqui para frente é com Deus. O que eu quero dizer com isso? Se queremos fazer a diferença, devemos fazer a diferença no nosso meio. Fazer a diferença significa ser o melhor naquilo que você é, naquilo que você pode fazer. Significa que se você é um cantor, alguém que canta aqui na igreja, você vai cantar da melhor maneira que você pode, não para expor seu talento, mas porque Deus quer que você faça o melhor, porque Ele merece o seu melhor. Se você é uma simples dona de casa que não é reconhecida, não tem salário, cujo marido talvez não valorize, cujos filhos não valorizem, não tem problema. Continue sendo a melhor dona de casa, continue educando e criando seus filhos no temor
temor do Senhor. É assim que você vai fazer a diferença. Se você é um aluno, seja o melhor aluno da sua faculdade, o melhor aluno da sua escola. Revele através da sua vida, dos seus estudos, das suas boas notas, que você foi alguém alcançado pelo Evangelho. Alguém que não tem medo de enfrentar leões e ursos. Se você é o dirigente da igreja, se você é o que toca, se você é o que abre a porta da igreja, é o zelador, não interessa o seu cargo, não interessa a sua posição. Seja o melhor naquilo que você faz. Faça a diferença naquilo que Deus te deu para fazer a diferença. Porque não adianta você ficar olhando para cima, ambicionando grandes coisas, querendo grandes posições, se, infelizmente, nas pequenas coisas você falha. Jesus disse assim, que aquele que é fiel no pouco, é fiel o quê? No muito. E qual é a palavra de Deus? Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Portanto, fazer a diferença não consiste em realizar feitos extraordinários, e sim transformar deveres diários incomuns em coisas extraordinárias. Você não precisa ter riqueza, você não precisa ter posição para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas se Deus te deu dons, se Deus te deu bens materiais, glorifique o nome do Senhor. Faça a diferença. Não venha aqui só para esquentar banco. Não precisamos de esquentadores de banco. Precisamos de gente que trabalha. Precisamos de gente que abrace isso aqui como se fosse dele. Precisamos de gente como Davi, que toma o problema em suas mãos e enfrenta e derrota os gigantes. Queria pedir que todos ficassem de pé. Todos. Eu vou ler um texto aqui. Eu vou ler um texto aqui. Eu quero que vocês repitam em voz alta à medida que eu vou lendo. Por favor, todos. Vamos permitir que isso fique entesourado em nossas mentes. Muito bem, vou começar. Por favor, repita em voz alta. Vamos falar com o coração. Aqueles que trabalham para Deus, encontrarão desânimo, mas pertence-lhes a promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus dará a mais maravilhosa experiência aos que disserem: creio em tua promessa, não fracassarei, nem desanimarei. Amém. Os irmãos podem ocupar os vossos lugares.